oi, tudo bem? Já chamei aqui a Luísa, vamos começando aqui. Deixa eu arrumar. Oi, Dani. Oi, Luci. Oi, Pati. Vamos ver aqui, tô enviando lá. A Luísa já chega, e aí, tudo bem? Vamos começar aí nossa live. Vou esperar um pouquinho, o pessoal já vai chegando. Vamos ver, já mandei aqui para a Luísa, ela já aparece. Ai, que delícia! Alice bonitinha. Que bom. Que legal, gente. Isso aí, vamos chegando. Pessoal aparecendo. Vamos ver se o som tá tudo certo com o som. Max também aí. Oi, Fê. Ô, ai, Cheguei. chegou. Que Tudo legal. bom? Tudo bem. Tudo Gostou? jóia. Que bom. Aí, vou tirar daqui, porque isso não vai funcionar. Tem uma luz aqui, eu tenho que É, tá com adaptar. reflexo. Isso. Peraí. Isso aí, Pronto, vai se ajeitando. melhorou assim. Tudo bom? Aí, tudo bem? Vamos lá para a nossa live de hoje. O povo está chegando ainda. Legal. Oi, Dani. Tudo bom? Pessoal chegando, a gente já vai se apresentando também, né? O pessoal que já nos conhece, tem gente que não nos conhece Sim. ainda. Isso aí. Então, vamos ver, vamos esperar um pouquinho, que o pessoal está chegando atrasadinho, mas já chega. Aqui, eu Eu acho. tirei o óculos também, porque estava dando reflexo ali, senão ia ficar, vocês iam ficar vendo só o Mas é que eu celular, sem não. óculos eu não enxergo. O meu dá muito Aí é reflexo. ruim. Pois é, o meu por enquanto ainda está dando para ver. Daqui a pouco no meio é capaz que eu coloque, vamos ver. Deixa eu só pegar aqui um lapisinho. Muitas notícias de última hora. O povo também tá, né? Como a Luísa É, a falou, o gente, povo tá entrando aí. a gente tá dividindo. Vai ter concorrência pesada hoje, né? Nesse horário. Vamos, vamos. Mas o povo vai chegando. Isso. Então, acho que, né? Oi, a Sabrina chegou também, que legal. Oi, Sá, que bom. Acho que vai ser um assunto bem Olá, legal aí para as mamães, para as mulheres homens todas. também, né? É, com certeza. Isso aí. Acho que então vamos começando, eu vou me apresentar. Daí a Uhum. Luísa também se apresenta, né, Lu? Então, as pessoas que às vezes não nos conhecem, meu nome é Fernanda Fernandes, eu sou profissional de educação física, psicomotricista relacional, trabalhei um tempo aí nas escolas com a psicomotricidade relacional, hoje em dia eu trabalho no Espaço Vida, né, no âmbito clínico aí com a psicomotricidade relacional, e estou aqui nesse grupo maravilhoso da Correlacionar, muito feliz de estar com essas profissionais maravilhosas, e a gente tinha esse grupo de estudo que a gente começou ao vivo mesmo, se encontrando pessoalmente, com esse coworking, e achou legal trazer isso para o Instagram, né? Para essa meio de comunicação hoje em dia, que tá tão presente na vida de todo mundo, e por que não trazer informações, trazer debates, né, bem interessantes como que a gente vai trazer hoje, para que a maioria tenha acesso e consiga trocar com a gente, né? Luísa também vai se apresentar. Eu vi que a Márcia entrou. Seja bem-vinda, Márcia. Então, para quem não me conhece, eu sou Luísa, Luísa Helena Rocha, sou psicóloga, psicomotricista relacional, analista corporal da relação, atendo no meu consultório, né, as crianças e os adolescentes utilizando a psicomotricidade relacional, mas também atendo os adultos. E sou professora, né, sou professora da FATEC. E estou super feliz porque a gente transformou um respeito profissional, uma parceria e uma amizade num projeto que eu acho que vai render muitos frutos e vai trazer muita coisa boa, não só para nós, mas para todo mundo, né? E está sendo um prazer estar aqui. Primeira live da minha vida,
natural, porque eu tô nervosa, né? E super feliz que é com a Fer que a gente está dividindo esse momento, né? E espero que vocês gostem, sejam todos muito bem-vindos. Ah, legal. Então, assim, depois, conforme a gente vai trazendo o assunto, a gente vai retomar um pouquinho também algumas coisas que a gente possa, enfim, que possa ser interessante. A gente quis trazer nessa live, essa já é a segunda live da Correlacionar, né? Uhum. Então, nessa live de hoje, a gente está trazendo como tema qual o papel do feminismo, né, em tempos de distanciamento social. Então, do feminino, desculpa. Então, a gente acha que isso é um tema muito interessante. A gente está tendo aí agora uma nova estrutura nessas últimas semanas, né? As pessoas, as mulheres mais em casa, a família toda em casa, né? Então, a importância dessa mulher nesse núcleo familiar agora, a gente acha que isso é um tema bem importante para a gente trazer. A gente está sentindo essa necessidade, né? A gente está percebendo que está tendo essa demanda, né? A Luísa também pode dizer isso nos consultórios, né? Os terapeutas estão sentindo essa demanda, dessa dificuldade, desse novo tempo nessas que já passou de semanas, né? Já está um mês, né, Lu, na verdade, que muitos estão em casa. E então é um tema que a gente achou bem interessante trazer, e a gente vai debater isso com vocês aí. Então a Luísa vai começar Vamos e lá. vamos lá. É o que a gente foi percebendo na conversa, né, com pacientes, com mãe de pacientes e tudo, é, que como esse momento agora de ficar em casa, a mulher começou a ficar, de fato, muito responsável por todos os cuidados da casa, né? E ainda que muitas contem, né, com a ajuda dos maridos e dos filhos e tudo mais, muitas têm uma sensação dessa sobrecarga, né, disso tudo. E aí eu fiquei pensando, puxa, não precisa ser uma coisa pesada, né? Esse cuidado com a casa. E aí fiquei pensando, Fê, você já se deu conta que a primeira casa que a gente vive é no corpo de uma mulher? É Que verdade. a gente passa 9 meses, né, dentro desse espaço do útero, que é um espaço protegido, um espaço tranquilo, muito afetivo, né? E é nesse espaço que a gente se desenvolve, que a gente cresce, né? E mesmo Exato. depois que a gente nasce, que vem para o mundo, né? A gente vai daí para uma casa física com os pais, mesmo ali a gente ainda tem um espaço muito especial de segurança, que é o colo da Uhum. mãe, né? E às vezes as coisas estão muito ruins e a gente vai para o colo da mãe e o bebê se tranquiliza, né? E eu fiquei pensando que a casa tem que ser isso, né? Um espaço de proteção, um espaço de segurança, um espaço afetivo, um lar, né? E que então quando a gente vai cuidar da casa, quando a gente vai lá limpar, passar, varrer, passar pano, etc., a gente está fazendo isso, a gente está cuidando desse espaço, né? Que não é um espaço físico feito de tijolo e cimento, né? Que é um espaço afetivo, onde a gente pode se desenvolver, onde a gente cresce, a gente desenvolve os vínculos, né? Não sei como é para você, mas quando eu não tô legal, tudo que eu quero é voltar para minha casa, né? Sim, Voltar para esse lugar de segurança, né? E eu acho que exatamente. O espaço que ele doa. isso. E eu acho que trazer essa ressignificação, olhar para casa dessa forma, né? E pensar que tudo que eu faço com o cuidado dela, é para transformá-la realmente num lar, nesse espaço muito especial, eu repito, né? Um espaço afetivo. Eu acho que esse trabalhar fica mais leve, né? Deveria ficar Sim, mais leve, né? Agora, não é, e acho que isso é muito importante a gente frisar, isso não é uma responsabilidade da mulher, né? Eu acho que cuidar da casa é uma coisa que precisa ser dividida entre todas as pessoas que vivem nessa casa, né? Então as sim, crianças, mesmo as crianças pequenas, sei lá, a partir de 2 anos, uma criança já tem algumas coisas que ela pode fazer para ajudar nessa organização da casa, né?
E é claro, os filhos mais velhos, o marido, enfim, é um cuidado que é responsabilidade de todo mundo, né? Não pode ficar Sim, só por conta da mulher. Talvez a gente fique com mais responsabilidade, né? isso. E por uma tradição, talvez, né? Mas tem que ser compartilhado, e tudo que é compartilhado fica mais leve, né? Eu acho até que tá na verdade, né, em nós mulheres, essa questão mais da organização, essa questão é, de acabar mesmo, assim, pedindo as coisas no sentido, de, olha, então você faz isso, organizando mesmo, né? Você faz isso, fulano faz aquilo, a gente acaba tendo essa facilidade, eu acredito, né? Ah, Em direcionar as coisas, né? De como as coisas devem funcionar e tudo. Você comentou, voltando um pouquinho, você falou no negócio do colo de mãe, né? Eu não sei aham. se você viu a cena que circulou pela internet, uma filha que se enrolou toda no lençol porque precisava, assim, para ontem esse abraço dessa mãe, esse aconchego. Então ela se enrolou toda no lençol e foi abraçar a mãe, porque ela estava com muita Ó, saudade. Então, olha, é bem isso que você falou, né? O quanto esse papel é importante, né? sim, Para o núcleo familiar. Então, eu percebo muito assim que quando a mulher está é, bem, né? E consegue estar centrada nas coisas, como parece que a família flui melhor o ritmo da família, né? Quando sim. ela direciona as coisas, então tem o canto para o marido trabalhar, o canto dela mesmo, o momento das crianças estudarem. Quando ela consegue ter isso muito claro, parece que a família toda funciona melhor. Verdade. O que eu percebo, assim, às vezes algumas mulheres comentando comigo, né, que as pessoas não ajudam em casa e tal. E aí eu pergunto, mas você pediu? Nem É, sempre elas pedem, né? A gente pode pedir ajuda, né? Deve pedir ajuda. Mas tem que saber de uma coisa, né? Que quando a gente pede ajuda, as coisas talvez não saiam exatamente como a gente gostaria. Se pede para uma criança, para o teu filho arrumar a cama dele vai ficar arrumada, mas não do jeito que ela ficaria se você estivesse arrumando, né? exato. Se o marido vai passar aspirador de pó, ok, ele não vai passar do mesmo jeito que você passaria. Mas aí a gente também tem que abrir mão um pouco daquilo que seria o nosso ideal, do nosso perfeccionismo, talvez, né? Para aceitar aquilo possível e essa partilha, né? Esse dividir essa tarefa, porque daí não fica pesado para ninguém, né? Isso mesmo. Eu falo até por causa própria, né? Às vezes a gente pede, assim, tá fazendo 500 coisas, né? Fala, então tá bom, então faz isso para mim, ou mexe essa panela, ou mexe assim. Não, mas não é assim, mexe para esse lado. Então, assim, a gente também saber, além de pedir ajuda, a gente saber que exatamente isso que você falou, que não vai sair do mesmo jeito, mas as coisas ficam mais leves, né? Quando a gente divide. Sim. E eu acho que para as crianças também é preciso a gente lembrar que é um aprendizado, né? Você poder é um momento para você poder ensinar elas, né, a cuidar da casa delas mais para frente, Sim. né? Cada vez menos a gente vai ter ajuda, né, profissional para isso. A gente vai ter que dar conta disso tudo sozinho. Então as crianças têm que aprender isso, né? Eu vi que a Lia É. entrou. Seja bem-vinda, Lia. Que interessante isso que você falou até, Luísa, desse momento, porque engraçado, ano passado foi muito corrido, minha filha estava fazendo terceirão, então assim, a gente saía cedo e voltava às 7h30, 8 horas da noite, não tinha tempo para absolutamente nada, ela só estudava, só trabalhava, o marido também só trabalhava e tal. E como agora, né, lógico, né, obrigatoriamente a gente está em casa, eu percebo o quanto a gente cresceu essa relação em eu ensinar coisas para ela, né? Ela tem 17 anos, então ensinar coisas para ela para num futuro numa casa. Então, como fazer uma comida, como limpar um banheiro, coisas que a gente realmente não tinha tempo. Né, de parar e ter esse momento, olha, faça assim que vai ficar mais fácil, se organize desse jeito que, pela minha experiência, você vai ter mais facilidade para limpar, mais facilidade para cozinhar. Isso, como isso é rico, né? Sim. Você trazendo esse exemplo, né, do ano passado, eu percebo também que uma das coisas é que
a gente tem ficado, ou até antes da quarentena, muito pouco tempo em casa. Porque a gente trabalha, a gente perde tempo em deslocamento, daí você tem que ir para Sim, academia, você tem uma aula disso, uma aula daquilo. Se você vai, o teu lazer é fora de casa, você vai no shopping, você vai no cinema, você vai no teatro, você vai no parque. Se você vai comemorar, né, o teu uhum, aniversário, alguma coisa assim, o dos filhos, você vai no buffet, o teu você vai no barzinho. E de sim, repente, se a gente facilitar, a casa fica um lugar em que você vai lá tomar banho, dormir, trocar de roupa, né? Porque a tua vida é fora. E eu acho que essa quarentena está fazendo a gente rever isso, né? Olhar para sim, nossa casa e ver que é o espaço da gente ficar, que é o espaço gostoso, é o lar, é o espaço afetivo, de proteção, de segurança. E acho que esse resgate é bem importante, né? A gente está ficando exato. muito fora. E agora a gente está ficando só dentro. Quem sabe depois que terminar tudo isso, a gente consegue um equilíbrio, né? Disso tudo. Isso mesmo, até E aí, comentaram aqui. Agora eu não peguei ali, não sei, não peguei o nome, não sei se foi Márcia, até desculpa, mas ela comentou isso, assim, que às vezes a gente fica esperando que o outro adivinhe o que a gente precisa, né? E isso é muito uhum. frustrante, porque você espera, mas a pessoa não tem bola de cristal, até a Dani falou, né? A pessoa não, como é que a pessoa vai adivinhar? Você queria ajuda. Não adivinha, né? E a gente pode pedir e deve, né? Pedir ajuda, porque assim, tudo bem que a Sim. gente, a mulher, a gente consegue dar conta de muita coisa, mas a gente não precisa dar conta de tudo sozinha, né? É. E você falando, né, que você agora está ensinando a tua filha a cozinhar e tal. Uhum. E aí me veio, porque essa é outra questão, né, que a gente tem visto muito, é, muitos questionamentos, às vezes uma reclamação dessa coisa de ter que cozinhar, né? Isso. Muitas mulheres, talvez como eu, assim, que não sabem cozinhar, então estão se aventurando com cebolas e temperos pela primeira vez, e às vezes dá certo, às vezes não dá, né? E outros momentos também porque é muita coisa para fazer, né? Mas aí eu fiz a Uhum. mesma reflexão. Eu lembrei que a nossa primeira nutrição também vem do corpo de uma mulher. E durante Sim. os 9 meses de gestação é dela que a gente se alimenta e é desse alimento que a gente consegue crescer, se desenvolver, né? E depois que a gente nasce de novo, né? A nossa primeira alimentação do lado de fora também vem do corpo de uma mulher, né? E não é só o leite, né? Porque a mulher quando amamenta, olha para a criança, fala com a criança, tem ali um afeto todo envolvido, né? Uhum. Então, para mim, assim, a gente tem que entender que cozinhar, fazer um alimento, é isso, é nutrição, é saúde, é energia, é afeto, né? Isso. Não é só uma obrigação. E, de novo, não Exato. precisa ser a mulher, ela não precisa fazer tudo sozinho. É claro, a gente pode pedir o delivery, pode ter congelado, porque estamos Sim. fazendo home office, não dá para tudo isso. Mas também, quando for a hora de entrar na cozinha, pensar nisso, né? Que eu estou alimentando a minha família, eu estou nutrindo as pessoas que eu amo, né? De alguma Sim. forma. Esses E dias como ontem, é? Pode terminar. não, comentando que ontem eu conversando com os pais de um paciente, de uma criança, ele tem 9 anos, e ele Uhum. aprendeu a fazer omelete. Ó, que Omelete ou legal. mexido. Então, assim, muitas vezes durante a semana o jantar é por conta dele, né? Ó, Ele que faz o omelete ou o mexido para a família e tal. Então, assim, cozinhar junto todo mundo também é um momento muito sim. especial. É, sim. E é engraçado isso, é bem isso que eu ia comentar. E como dá para trazer como criança, às vezes a gente pensa, né? Ah, mas meu filho é muito pequeno. Mas eu percebo como a criança gosta disso, né? Como a Uhum. criança gosta de participar, de colocar a mão na massa mesmo. Então, aí entra aquele gancho com o que você falou, que às vezes a gente não pede ajuda. É isso, até eu me coloco um pouco nisso, porque a gente pensa, mas não vai fazer como do jeito que eu acho que tem que fazer, né? Mas às vezes deixa, e quando pedir essa ajuda, vamos supor, estamos cozinhando juntos, né? E daí tá fazendo, é legal a gente deixar para que o outro descubra a forma que ele acha melhor fazer, né? Isso eu percebo até por eu ouvir um pouco a minha filha falar assim, ah, mas o meu jeito é assim. E aí a gente tem que, tá bom, então encontre o seu jeito, Tudo bem, né?
ter um jeito diferente, né? E tá, às vezes Sim. talvez faça um pouquinho mais de sujeira, né? Se a gente puser as crianças Aham. na cozinha, mas eu acho que o prazer, a diversão compensa, né? Com- E eu quero muito acreditar que nessa quarentena é um velho hábito que estava meio fora de moda tenha retornado em vários lares, que é a família fazendo uma refeição juntas em torno da mesa, com o celular desligado, Aham. distante. Porque eu acho que nessa É. hora, eu acredito muito, acho que veio muito de família mesmo isso, né? De que a hora que a gente senta, meu pai sempre dizia, em torno da mesa não se envelhece, né? Sim. Que é onde você conversa, você aprende, você ensina. É um momento tão especial e que na correria, muitas vezes a gente tem perdido isso, né? Eu acho que a quarentena tem sido um desafio muito grande, Uhum. né? Em vários sentidos, mas também está sendo uma oportunidade muito grande para a gente repensar e olhar para algumas coisas de uma forma diferente, porque a gente vinha num automático, né? Na Exato. correria, fazendo coisa e não parava para pensar nessa rotina que a gente estava vivendo, se era uma rotina que fazia sentido para a gente, né? Se a gente estava feliz com isso, né? Nem sempre, óbvio, a gente tem que trabalhar, a gente tem que dar conta das coisas, tem conta para pagar, Sim. mas também tem que ver o prazer, o lado bom dessas coisas todas e reavaliar muito a rotina que a gente vinha vivendo até então, né? Sim, até isso que você falou da alimentação como nutrição mesmo, né? A Uhum. gente, como era muita correria, a gente comia no automático também. Então era assim, eu vou me alimentar porque eu estou com fome, porque eu preciso me alimentar. Mas não que não chegava a se pensar, né, em como preparar essa comida, ou pensar assim, nossa, vou usar esse tipo de alimento, vou usar esse tipo de tempero, porque é bom para a imunidade. Hoje em dia se fala muito isso, né? Não, eu vou usar isso aqui porque isso aqui é bom para a imunidade. Vou tomar suco de limão porque tem vitamina C. Enfim, então agora como a gente tem mais tempo obrigatoriamente, a gente acaba conseguindo pensar no que se alimentar, o que eu vou cozinhar hoje para minha família. E isso tem muito da mulher mesmo, né? Da questão de nutrir os filhos e nutrir a família. O que eu vou preparar de gostoso e de saudável para eles, né? Agora comprei, inclusive, vou compartilhar com você uma batedeira nova que a minha tinha quebrado. Opa! E daí é legal porque também é uma oportunidade, eu estou resgatando algumas receitas de Olha, família, sim, né? Esses dias eu fiz um bolo que era da babá, que foi uma pessoa que cuidou de mim quando eu era pequena, que fazia anos que eu não fazia. Então, eu acho que também é um momento para a gente fazer isso, resgatar sim, memórias, né? Coisa de vó e tudo que, de novo, né? A gente passa na padaria, a gente compra o bolo, a gente passa no supermercado e acaba não exato. fazendo, e isso acaba se perdendo, e é uma pena, né? É verdade. A gente entra nessa, bem isso que você falou, no automático e vai levando. Lógico, a gente sabe que a maioria das mulheres estão em home office, né? Então a gente sabe que não é férias, que não é um momento que não tem nada para fazer, muito pelo contrário, eu acredito que a demanda das mulheres aumentou muito, né? Sim. Porque a gente acaba carregando isso da questão da organização, a gente que coloca os pingos nos is em casa e organiza tudo na maioria das vezes, então sobrecarregou, né? Então eu Uhum. percebo assim, muita queixa mesmo dessas mulheres, às vezes, né? Que algumas até que eu dou aula, de falar, oh, não tenho tempo para fazer nada. Eu acordo, eu passo o dia na cozinha, ou eu acordo, eu passo o dia fazendo mil coisas, quando eu vejo já está 10 horas da noite e mal tomei banho, né? Sim. E, e que entra tudo isso que a gente está falando, a questão do pedir ajuda, de dividir, é um momento excelente para dividir com os filhos, né? Até para eles entenderem o quanto é trabalhoso se cuidar de uma casa, o quanto é trabalhoso Sim. essa casa, né? Valorizar, né? O trabalho. Exato, exatamente. É o momento de valorizar bem isso. Agora, uma coisa que eu percebo até de comentários assim de amigas, né? Que às vezes você fica se sobrecarrega porque você fica numa idealização, né? Uhum. Um tempo atrás eu estava conversando com uma amiga que estava falando que estava passando roupa
e que estava cansada e estava com dor nas pernas e não sei o que. Eu falei, então não passe, né? Tá passando Sim, lençol e tal. Eu falei, bom, esses dias eu fiquei ali numa luta com o lençol de elástico, desisti, não vou passar, porque não adianta, não consigo, né? Ela falou, ah, sim, não, mas é que eu gosto do cheirinho da roupa passada. Eu falei, então tá, a gente tem que fazer escolhas, né? Com certeza a gente está sobrecarregada, porque home office, cuidado da casa e tudo mais, mas acho que vale a reflexão se eu não estou fazendo disso mais do que o necessário, né? Se de sim. repente eu estou fazendo uma coisa do jeito que sempre fiz, né? Ou quando eu tinha ajuda, as coisas aconteciam, mas hoje estou num momento diferente, né? Exato. Então, acho que isso é uma reflexão que vale a pena fazer, né? Você sabe que isso até me lembra as queixas assim em relação à atividade física, né? Porque eu tenho muitas alunas que falam, olha, Fernanda, eu não tenho tempo, aquele treino que você passou nem lembro mais, não fiz porque elas idealizam que elas têm que fazer todos os dias. Então, não, você me passou isso, então eu tenho, é 880. Ou eu faço tudo impecável, isso entra em todas as áreas, né? Então, ou eu faço 100% ou eu não faço. E esse Uhum, é um momento que a gente pode colocar na balança, né? E, bom, não vai ser perfeito, né? Mas como é uhum. que é até um ditado? Eu sou péssima de ditados, mas como é, o perfeito é inimigo do bom, né? Então, É, faz o bom, né? Não precisa chegar ao perfeito, mas faz aquilo que dá. Então, se sim. permita ter um tempo para cuidar do próprio corpo, porque quando a gente fica bem, a gente transborda esse sentimento que a gente está se sentindo bem para todos que estão à nossa volta, né? Então, o ideal, eu não consigo fazer todos os dias, porque a OMS diz que eu tenho que fazer meia hora todos os dias, 5 vezes na semana. Às vezes não dá. Tudo bem, Fazer o o quê? OMS não tem casa, né? Para cuidar. Exato. Então, o que é melhor? É melhor eu fazer 20 minutos, o melhor é eu escolher algo que, de repente, tenha mais sentido com o que eu sinto no momento. Então, eu não estou naquele momento de fazer atividade física intensa, coração né, na goela, que a gente fala coração a mil, e fazendo que, não consigo. Isso mais me estressa do que me faz bem. Então, procura uma aula de yoga, né? Hoje em dia está tendo muita gente que está fazendo aula super acessível, tem até gratuito, mas também tem pessoas muito boas fazendo um preço super acessível pela internet. Faz algo que te deixa bem, que você se sinta bem com o seu corpo, que a gente sabe que precisa, né? Que a atividade física faz muito bem à saúde, diminui o Uhum. estresse. Então, a gente sabe os bens que a atividade física traz para a gente, né? Então, não precisa fazer todos os dias, mas tira aqueles 20 minutos, meia hora, 3 vezes na semana. Não, agora eu vou parar, eu vou respirar, eu vou fazer meu exercício. E passa aquela meia hora, você vai estar 100% para os outros, né? Então, a bateria às vezes estava Sim. lá descarregadinha, você recarrega essa bateria para se sentir bem e para poder voltar a fazer todas as coisas que você tem para fazer, né? Sim. Conte para mim, Fer, você que trabalha, né, como personal e tal, porque eu vejo assim, bom, eu tô com meus cabelos brancos aqui, até tô tentando Sim. deixar fora né? Como é que tá? Como é que as mulheres estão lidando com isso, né? Com essa coisa do autocuidado, da vaidade, para além da atividade física? O que que você tem sentido assim delas? A maioria em pânico, desesperada para que os salões reabram e que elas possam voltar o quanto antes, né? Uhum. Mas uma coisa que eu acredito e que a gente já conversou, né? Eu acho que é importante a gente tentar se adequar com a nossa realidade que a gente tem. Então, assim, os salões estão fechados, alguns começaram a reabrir, né? Mas assim, a gente vai ter que lidar com aquilo que a gente tem em casa. Então, ainda bem, minha filha tem 17, então ela me ajuda, caso precise, olha, pinto o cabelo aqui, né? Uma ajuda a outra, isso é bem legal. Então, mães que têm filhas mulheres, fazer essa troca. A gente acaba valorizando essa questão da identificação com o feminino, né? Sim. Então, essa troca do cuidado, né? Você até comentou a gente fazer uma máscara no cabelo, as duas lá com a máscara no cabelo esperando reagir. Isso é rico. Essa criança jamais vai esquecer esse momento de autocuidado Uhum. com a mãe, né? Isso é muito legal. Então, tudo isso pode ser utilizado a nosso favor nesse momento de estreitar essas relações.
Então, Uhum. uma coisa que eu comento, lógico, a gente não vai conseguir. Eu tenho algumas alunas que têm aquela unha de gel e tal, né? E desesperado, não tem muito como fazer em casa, mas assim, vai dando uma lixada, vai tentando deixar mais ou menos, porque é importante a gente se sentir bem, né? Isso eu percebo. Vou até ser bem sincera, assim, né? Assim, no começo eu estava bem abandonada, assim, sabe? Ah, não, fazer aquela coisa que a gente só faz o coquezinho no cabelo e passa o dia inteiro daquele jeito, os cabelos tudo Eu arrepiado. sei. Não passa nem sequer um batom, não vou falar, ah, não, para, estou em casa fazendo mil coisas, porque eu levei aí umas 2 semanas para me adaptar a essa nova realidade. Então, as coisas que tem para fazer, né? Eu acredito que no começo a gente fica bem, aquela, vamos fazer 1000 planos, não dá conta de nada. Uhum. E esse autocuidado vai ficando para trás, né? A gente não vai querendo fazer muita coisa. Só que é engraçado como eu me sentia mal quando eu me olhava no espelho. Então eu olhava e falava, nossa, eu passava reto, fingia que nem era eu que eu estava olhando ali, porque a gente vai se sentindo mal. E isso faz muito mal para a gente mesmo, né? Vai dando uma tristeza, vai deixando a gente mais para baixo, a gente vai se sentindo pior, né? É, Então, eu fico pensando assim, né, nessa coisa da vaidade da mulher, desse autocuidado e tudo. Eu fico me perguntando assim, para quem a gente se arruma? Porque no momento que a isso. gente não tem, o social deixou de existir, né, que a gente tá ficando em Uhum. casa, é óbvio, eu não vou pôr salto alto, nem saia justa e camisa de seda para ficar em casa porque eu vou estar desconfortável, né? Uhum. Mas não preciso ficar de pijama ou com aquela roupa de ginástica mais velha que eu tenho, né? Porque isso é Uhum. para eu me sentir bem, né? Passar Exato. um batom, pentear o cabelo. É, eu tô sozinha aqui, né? Mas assim, quem tá com marido, tá casada, com companheiro e tudo, essa Uhum. relação tem que ser mantida, essa sedução. Os homens também, né? Vamos lá, vamos fazer a barba, Ah, né? Vamos ficar fazer aí com a essa barra. barba vida, né? É, porque é isso, essa relação permanece, não pode ser só para fora, né? Só para o outro, Exato. pro social. É importante a gente fazer isso pela gente, né? Sim. E a gente gosta de ver o belo, né? Assim, todo mundo gosta de apreciar quando a gente vai. Por que a gente gosta tantas vezes de ir numa festa? A gente coloca um vestido, aqueles vestidos longos, aquela, né? Toda a produção, porque a gente gosta, agrada aos olhos, né? E quando a gente se vê bem, então, quando a gente começa a pensar, eu vou fazer por mim, então teve um dia até quando passou essas 2 primeiras semanas, assim, não sei se foi no meio da segunda, que eu olhei e falei, chega, sabe? Eu me dei um basta, falei, chega! Eu falei, nem, sabe? Eu comecei a pensar até, coitado, pelo meu marido. Ele falou, pode ser apaixonado por mim, mas ninguém aguenta ficar olhando uma pessoa acabada o tempo todo, né? Então, mas eu parei e falei, para, eu não estou me suportando mais me ver assim. Então eu vou aproveitar, vou passar um creme no cabelo, vou aproveitar, vou, sabe, assim, às vezes é bem isso, já acordar de manhã, colocar uma roupa diferente, né? Então, assim, não passar o dia inteiro de pijama. Você vai saber muito mais do que eu, mas eu Uhum. acredito que isso ajuda até no quadro, assim, para a gente não ir entrando numa depressão, né, Luísa? Eu acho que. Sim, é importante a gente manter nessa época, assim, né, manter uma certa rotina, né, de horário de acordar. Não precisa acordar no horário que você sempre acordou às 7 horas da manhã se você não está fazendo home office, né? Mas se você vai acordar às 10, mesmo que você acorde mais ou menos todos os dias às 10, de você ter os horários para fazer as coisas. E essa coisa da gente né, se arrumar um pouco, melhora o astral, né, da gente. A gente fica se sentindo melhor, mais satisfeita com a gente mesmo, né? E eu vejo assim, e isso independe, né, da quarentena ou não. Muitas vezes a gente começa a não fazer, né? Então eu tenho que Uhum. cuidar da casa, eu tenho que eu trabalho, eu tenho que isso, tenho aquilo, aquilo, e vou deixando, eu vou me deixando para depois e para Isso. depois, né? E aí tem uma analogia que eu acho que você já ouviu, muita gente não é uma criação minha, muito pelo contrário, que quando você vai viajar de avião e tem as instruções de segurança, eles sempre Uhum. falam em caso de despressurização, vão cair as máscaras e tal. Coloque primeiro em você e depois no outro, né? Bem, Porque senão você não vai conseguir colocar nem nele nem em você. E eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que ter sempre em mente, que eu preciso estar bem, eu preciso me cuidar,
Porque daí eu Uhum. vou dar conta do meu trabalho, vou fazer as coisas bem feitas, vou dar conta da minha família, né? Vou poder estar Isso. bem junto com eles. E isso tudo faz parte, né? Faz parte. Eu sempre digo, às vezes, para paciente e tudo, tudo bem, o teu dia foi super corrido, você tá cansada, mas antes de dormir, tira mais 5 minutos para tomar um chá que você gosta, para escovar um pouco mais o teu cabelo, para fazer uma oração, uma meditação. Tira 5 minutos para você. E daí você vai deitar, você vai dormir melhor, você vai acordar mais satisfeita no dia seguinte, né? Porque a gente fica num fazer, fazer, fazer e não para olhar para a gente mesmo, né? Para fazer Uma coisa. uma pequena ação de cuidado pessoal com a gente. Exato, uma coisa que eu li aqui, até a Lu falou, o fato de estar no isolamento, né, de estar em casa, engana muito. E é verdade, a gente perde um pouco a noção do horário, a gente perde um pouco a noção, né, quando vê, nossa, já passou tudo isso, então, ou o tempo, para algumas pessoas, o tempo rende muito, para outras passa muito rápido. E Uhum, é engraçado que você falou que a mulher tem essa característica de pegar tudo para ela. Né? Igual uhum, você falou, a gente sempre se deixa para depois. Então, organiza tudo. Não, mas eu preciso lavar a roupa dos filhos, eu preciso deixar isso organizado, eu preciso fazer isso. E a gente vai ficando para depois. Né? uhum. Eu percebo que no começo tinha muito isso também, assim, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, nossa, faz tanto tempo que eu não pinto, adoro pintar quadro, faz tanto tempo, vou aproveitar e vou fazer. Pergunta quantos Aham. quadros eu pintei? Nenhum, Nenhum, né? porque a gente vai se atropelando, quer dizer, a gente não se permite se dar esse tempo, né? Então Uhum. até a Lu colocou ali que ela faz maquiagem todos os dias. Ótimo, porque é legal a Perfeito! gente se sentir bem, né? Uhum. A gente se sentir Muito cuidada legal. também. E a partir do momento que a gente se sente bem, é bem isso que você falou, a gente se sente bem, a gente acaba fazendo bem para os outros também. Sim, bem isso. Então, acredito assim, vamos nos cuidar nesse momento, né? Pode não ficar no ideal, né, que a gente gostaria, mas é isso, vamos manter isso tudo, né? Porque você comentou lá no começo, né, Fer, e eu concordo com você, é como se a mulher fosse um eixo, né, em torno do qual as outras coisas se organizam, se estruturam, né, a Ai, família, a casa, e que se a gente esse eixo não tiver bem, a coisa em volta também não vai se estruturar, né? Então, esse autocuidado é muito, muito importante para a mulher se Eu permitir isso. vejo, eu vejo isso muito. Olha, assim, não tem, acho que uma casa. Porque, assim, a gente dando aula, a gente tem muito contato com a família toda, né? Dos alunos, tudo. E eu não vejo, assim, acho que não tem. Estou pensando até agora, assim, se tem alguma, mas acho que não tem uma família que o eixo não seja a mãe, sabe? Eu vejo assim, lógico, a maioria, muitas trabalham fora, muitas têm ajudas, então tem alguém que vem ajudar, uma secretária que vem ajudar em casa para limpeza, ou até Hum, ajudar com os filhos, a cuidar dos filhos, mas é ela que organiza tudo. Né, uhum, assim, então eu vejo assim, quando ela tem tudo programado, a maioria, então assim, não, hoje tal dia eles vão almoçar isso, que eu já fui no mercado, que eu já fiz aquilo, porque eu já mandei, não sei o que eu tinha que mandar para o trabalho. E eu percebo que quando essa mulher começa a ficar mal, e começa a não estar bem, e começa a ficar sobrecarregada, e achar que não vai dar conta, e como toda a família parece que vai desmoronando aos pouquinhos, assim, também vai perdendo a rotina que tinha, né? uhum. Assim, então, é, eu acredito muito nisso que você falou, é bem isso, a mulher acaba sendo esse eixo, né? Sim, Enfim, esse elo todo entre todos os membros da família, entre a organização dos horários e tudo, né? Isso é bem importante. nisso tudo que a gente está conversando e que a gente pensou também juntas, eu acho que em algum momento, né, ficou uma relação meio desgastada, da mulher com todas essas coisas que tradicionalmente eram do feminino, né? O Ah, cuidado com a casa, com a alimentação. E acho que é em função disso mesmo, dessa reflexão, né? Que a primeira casa é o corpo da mulher, a primeira alimentação vem do corpo da mulher, então isso não é uma questão de machismo, de nada disso.
é uma questão da natureza, né? Isso é do feminino, que é claro, depois isso pode ser e deve ser compartilhado, dividido, da mesma forma que a gente trabalha, os maridos, Sim, os filhos, os homens podem e devem participar dessa rotina, mas isso é do feminino, isso é uma coisa que vem, né? Nasce com a mulher. Umas têm isso mais aflorado, mais desenvolvido, talvez, outras não tanto, mas é se sentir orgulhosa disso, né? Entender isso como algo legal, como algo bom, como algo positivo, né? Então, assim, e que para mim tem tudo a ver com amor. Para sim, mim isso é amor, entendeu? Quando eu pego e cuido da minha casa e levo isso com amor, o que que eu faço? Eu transformo uma casa num lar, né? Quando eu é, vou ali e cozinho com afeto e tudo, eu tô fazendo muito mais do que nutrindo, né? Tá indo muito mais coisa ali, né? Quando eu me cuido, quando eu cuido das pessoas que são importantes para mim, a gente precisa sim, lembrar que a mulher é muito, o vínculo é com mulher, é com o feminino, né? A aham, mulher que estabelece e mantém os vínculos da família, né? E vínculo também é amor, também é essa ligação tão importante, né? Então, acho que nessa quarentena é esse resgate disso tudo, desse feminino, mas desse feminino afetivo, desse feminino amoroso, que longe, que nem a Dani está falando ali, muito longe de ser frágil, muito pelo contrário, né? Precisa de muita força para fazer tudo isso, né? E com não é uma questão certeza. da gente comparar, né? Que o feminino é mais, o masculino é menos, o homem é forte, é fraco. Não é isso. São Somos papéis diferentes, diferentes. papéis diferentes e que se complementam de uma forma fantástica, né? Sim, Então a gente tem, eu acho que é importante a mulher olhar para isso tudo, né? E assumir isso como uma coisa muito legal, muito importante e que é dela, que é do feminino, ter que ela orgulho, pode né? compartilhar, mas que é dela, né? E não ficar achando Exatamente, ela que ter isso é uma coisa orgulho. menor. Sim, ter orgulho disso, né? Ter orgulho dessa. Porque eu acho que isso é legal dessa live que a gente está fazendo, a gente trazer também um conforto, um abraço virtual nessas mulheres, né? De assim, estamos todas juntas, a gente sabe o quanto está sendo difícil e o quanto Uhum. as tarefas se acumularam de uma maneira grande, né? A gente está tendo que fazer muita coisa, organizar muita coisa, mas assim, agora não tem muito o que fazer, então vamos tentar acolher isso de uma Uhum. forma positiva, né? Resgatando as relações com os filhos, resgatando as relações com os maridos, né? Tem gente até que, olha que legal, que tem gente até que tem os avós em casa, né? Que eles Nossa, acabaram ficando todos né? juntos. Olha que rico, né? Então Uhum. você ter essa relação também, imagina com a avó, então às vezes trazer, ensinar até um crochê, um tricô, assim, sabe? Umas coisas assim que a gente não tinha mais tempo para nada, né? E aproveitar, tentar aproveitar dessa maneira positiva isso que está vindo. Que a gente não Sim, sabe quanto tempo vai durar, né? A gente não sabe não. como que as coisas vão desenrolar. A gente está tendo também, isso é uma questão até interessante, que a gente está tendo também algumas mulheres que estão perdendo os empregos e que não vão Sim. retornar, porque não tem para onde retornar, então vão ter que agora se identificar nesse novo papel em casa, Uhum. 24 horas, né? E o quanto isso também eu vejo que é sofrido para a mulher, porque elas começam a não se sentir úteis, elas acham que por não estar trabalhando, elas não estão mais contribuindo, e sendo que isso, a gente acabou de falar que isso não é verdade, olha o quanto Não, de de coisa, jeito nenhum. né? O quanto de coisa que a mulher contribui em casa, com todo o seu papel dentro dessa casa, né? E você falou dessa coisa da gente querer, um dos motivos, né, da gente ter escolhido esse tema para essa live foi poder dar esse apoio, né, fazer esse reconhecimento para as mulheres. E eu digo assim, se encontrem virtualmente. Esses dias atrás, eu, a Lucy e a Aline, uma outra amiga nossa, nós tomamos um café juntas. Cada uma Uhum. na sua casa, fizemos uma reunião por Zoom
eu com a minha xícara e minha fatia de bolo, cada uma, outra com café, outra com chá, e a gente foi conversando, né? Então, não é porque a gente não pode ir para o restaurante e sentar efetivamente e conversar que a gente não pode estar junto e se apoiar, porque as situações que a gente está passando são muito semelhantes, né? Dessa Sim. lida com a casa. Então, assim, vamos chorar com as amigas. Puxa, eu não aguento mais. Nossa, eu tô cansada. Porque daí a amiga, mas veja, será que não dá para você ir por ali? Ou às vezes não tem nem nenhum conselho para dar, mas ouviu a gente, né? Quando a gente é escutado, já metade do caminho já foi, a gente tá super mais tranquila, É, né? Então, a Dani até colocou isso, dessas relações, bem, isso, a distância, né? Ligar para uma avó, a gente tem aquela também, teve um que circulou a internet aí, o neto jogando xadrez com o avô, pela olha, virtualmente, né? Então, com o tabuleiro mesmo, não era nem joguinho da internet, era com o tabuleiro. Então, o neto ensinou o avô como que eles podiam fazer e eles jogaram à distância, né? olha que legal. Olha que coisa legal, assim, esse resgate também que a gente pode fazer, né, nesse momento. E é bem isso que você falou, às vezes basta um ouvir você saber que a amiga está passando pela mesma coisa. Ah, eu também não aguento mais lavar roupa, eu também não aguento mais, né? Sim. E eu não sei, assim, como eu já falei aqui, cozinha não é o meu forte, né? Não tenho o hábito, né? Mas é legal, né? Uhum. Porque daí se liga e pergunta, né? Eu tenho feito altas consultas com a minha irmã para como é que eu faço, né? E eu acho isso Sim, também é legal, né? Você resgatar outras possibilidades, né? exato. É, tentar novas coisas. Você sabe que uma coisa que eu resgatei esses dias em casa mesmo foi os livros de receita da minha avó. Porque hoje em dia a gente pega a receita na internet, super prático, Sim. né? E pega. Mas eu quis fazer alguma coisa que estava no livro, no caderno que ela anotava, né? Que falei, vamos ver, né? Faz tanto tempo que eu não faço, vamos ver. E esse resgate é tão gostoso que daí já chamei minha filha, a gente já tentou fazer junto, né? Ou então tenta fazer um bolo, ou então tenta fazer isso é muito, muito legal e é um momento que a gente pode tentar fazer isso agora. Uhum. Sabe Concordo. uma coisa até que eu vim pensando esses dias, porque eu ouvi, na verdade, de uma amiga minha que falou assim, nossa, eu ando tão sem esperança. Eu achei isso muito interessante, assim, essa palavra, sabe? Ela falou assim, não é esperança, assim, no sentido de esperar algo mesmo, sabe? Assim, quando a gente, por exemplo, a gente tem um plano de um trabalho que a gente vai fazer, ou um projeto que a gente vai fazer, né? A gente tem essa coisa de, nossa, quando chegar aquele momento. Ela falou assim: eu estou sem isso. E ela usou essa palavra, isso eu achei interessante: estou sem esperança. E eu acho que se a gente mudar, talvez, o nosso pensamento de tipo, então, por que não diminuir as metas? Eu não tenho aquela, não sei quando vou voltar ao trabalho, não sei quando as coisas vão se normalizar. Mas a gente tem algumas pequenas conquistas, né? Então, seja com a gente, então, por exemplo, conseguir fazer uma maquiagem, um risco, sei lá, que nunca fiz, agora tive tempo de conseguir. Olha que legal, né? Uma pequena conquista. Uma Uhum. conquista do filho, às vezes. Então, olha, meu filho conseguiu aprender a escrever uma coisa que ele não conseguia, aprendeu algo que ele não sabia. É, como que eu diria assim? Ficar feliz por essas conquistas, né? Por Uhum. essas pequenas conquistas que vai deixando a gente mais animado. E a gente vinha não nossa, acho que o mundo, né? Num ritmo muito veloz, né? E que a gente tinha que era assim, cada vez mais, né? Você tinha que ir sempre em frente, você tinha que conquistar mais alguma coisa, estudar, fazer mais um curso, comprar mais uma coisa, trocar alguma coisa. E a gente acabou perdendo um pouco o referencial do que é de fato importante. E eu Uhum. acho que a quarentena está trazendo muito isso, né? Que a coisa que a É, gente mais sente falta hoje é das pessoas. Que a gente não consegue exatamente. encontrar, que a gente não consegue abraçar, que a gente não pode estar junto, né? Porque no fundo é Uhum. isso que importa, né? Veja, Sim. não sou contra a gente progredir na vida, a gente conquistar coisas, pelo contrário, né? Mas vamos dar a isso o valor que isso tem, né?
e saber que a gente tem hoje, porque amanhã não sei. Então também não é deixar o futuro a Deus pertence, não é isso. Sim. Mas é desfrutar do presente, desfrutar do que eu tenho aqui e agora, né? Uhum. Um exemplo muito comum, você sai para almoçar, jantar com as amigas, elas conversam mais com as amigas que estão no celular do que com você, Ah, porque é o tempo todo respondendo o WhatsApp, quer dizer, poxa, eu tô aqui na tua sim, frente, a gente tá junto, vamos conversar, né? Depois você exato. responde essas mensagens, porque nunca é nada de urgente, nunca é nada sério, E se for né? urgente, a gente vai ficar sabendo, né? Em algum momento Sim, alguém vai acha. insistir, vai ligar de novo, né? E, enfim, mas é aquilo, eu preciso valorizar o que realmente tem importância, desfrutar daquilo que eu estou vivendo no momento, né? Porque é muito mais ser do que ter. Eu acho que esse momento também muito para a gente resgatar a espiritualidade, né? É, Porque está mexendo muito com o emocional das pessoas, essa incerteza. A gente nunca tem certeza do futuro, né? Mas mais do que nunca o futuro está incerto, né? sim. Então a gente poder se voltar também para a espiritualidade, cada um com a sua, né? Isso Uhum. também é importante. Porque isso também estava sendo um pouco, para muitas pessoas, um negócio meio para depois, né? A Dani está falando assim da gratidão, da gente agradecer aquilo que a gente tem, não daquilo que a gente não tem, né? Ficar pensando só no que está faltando. Eu É. acho que a gente tem. O momento é difícil, é delicado, está trazendo muitos desafios para a gente, mas não adianta ficar só olhando para isso, né? Sim. Porque eu não tenho como mudar, não sou eu que vou desfazer a pandemia, não sou eu que vou arranjar a vacina, né? Isso é bem Então, o que que eu importante. posso É. aprender? O que que eu posso tirar de aprendizado, de coisa positiva disso que está acontecendo aqui agora? E o que eu posso fazer, né? É exatamente isso. Eu, pelo menos, não sou eu, né? Nem você, nem não é a gente que vai encontrar cura. A gente está deixando com as pessoas que estudaram para isso. A gente também não consegue chegar lá, seja no presidente, seja em quem for, porque tem gente que acha não, tem que voltar, tem gente que acha que não tem. A nossa Uhum, opinião a gente não consegue mexer nisso. Mas o que a gente consegue mexer dentro de casa, né? uhum, Então, poxa, o que eu acho que estava ruim e que de repente eu posso aproveitar agora para mudar, sabe? Assim, para mexer um pouquinho. Então, sabe coisa boba, assim, às vezes eu cheguei até para minha filha, assim, cheguei para os dois, a gente estava os três na cozinha, eu falei, vamos fazer um quiz. Se a gente estivesse aqui num quiz participando agora, valia 1 milhão. O que eu mais gosto de comer? Qual que é a tua cor preferida? Sabe umas coisinhas bobinhas? A gente está se reconhecendo, se uhum. conhecendo de novo, né? Sim. Então, assim, trocar isso é tão rico. Mas o que você pensa a respeito disso? E você, é a conversa, que é bem isso que você falou, porque a gente come, está no celular, a gente está vendo os amigos, está no celular, a gente quer tirar foto, que a gente quer postar, que a gente está com os amigos naquele lugar, É, né? E a exato. gente não vive o presente, o que está ali. Que a Sim. gente fazia muito isso antigamente com os avós, jogava baralho, a gente sentava para ouvir os adultos conversando, né? A gente tinha isso Sim. antigamente e hoje em dia se perdeu. É um momento de resgate. Eu acho que pode ser um momento de Uhum. resgate bem, bem importante, né? E de conversar, assim, eu tenho algumas crianças que eu estou atendendo, os pais estão preocupados, estão achando que eles, né, estão ficando cansados já da quarentena e tal. Eu falei assim, mas vocês já conversaram com teus filhos? Uhum. Como assim? Não, vocês já perguntaram para eles como é que eles estão se sentindo, o que que eles estão pensando? Diz que teve um que falou assim: ah, não, mas é que já estava na hora de voltar para a escola. Eu falei: ok, você já falou para ele que você também está com saudade de voltar para o teu trabalho, que você também está cansada. Conversar, falar um pouco dos sentimentos, das emoções, porque a gente está passando por coisas muito semelhantes, né? Uhum. Então, e as crianças também. Então, poder compartilhar com elas isso, e ajudar a lidar com todo esse momento. E olha como isso retoma, faz um link até com a live que a Dani e a Lucy fizeram semana Uhum, passada a respeito da comunicação.
né? Sim. A gente está perdendo, eu acho que o ser humano está perdendo um pouco essa questão da comunicação. A gente se comunica muito por meio de Uhum. celular, né? Mas a gente está perdendo eu acho, essa capacidade de sentar, olhar para o outro e conversar ali, né? Uhum. Diretamente, frente a frente, a gente está perdendo esse tato, tem muita dificuldade. É bem isso que você falou, os pais têm dificuldade de falar com seus filhos, os casais têm dificuldade de conversar, perguntar, mas o que que você acha disso? Isso é bem Uhum. interessante. E faz toda a diferença, né? A comunicação, a gente tá. E mais do que. Claro, a gente tem que falar aquilo que a gente pensa, as ideias e tudo, mas eu acho que quando a gente fala da emoção, do sentimento, né? Porque, por exemplo, se eu dou uma opinião sobre um assunto, você pode concordar ou discordar, a gente vai debater isso. Mas quando eu falo como eu estou me sentindo, eu tô assim, aqui não tem errado, né? Eu estou me sentindo assim, né? E aí Sim. a gente vai de fato conhecendo como é que as coisas estão, as pessoas estão vivendo o momento, né? Porque é E a muito mais mulher do que questões políticas, etc. É isso, né? Da gente, como é que a gente está se sentindo nesse momento, e né? nós E os sentimentos vão mulheres, ser muito variados, né? Eu acho que sim, vai e da nós mesma. mulheres a gente tem muito isso. Nós mulheres a gente tem muito isso, a gente guarda, né? A gente acha que o Uhum. outro vai adivinhar, não, mas está na minha cara que eu não estou gostando disso, né? Mas ele não está na Não, cara, não né? está. Então, eu acho que isso entra muito nisso que a gente está falando, desse papel. A mulher fica muito, às vezes, com essa dificuldade de colocar para fora: olha, eu não gosto. Às vezes, fala para o filho, para o marido: eu não gosto que você deixe a toalha em cima da cama, vamos supor, né? Um clássico Eu não esse, né? gosto, eu não. Eu não gosto, isso me deixa com muita raiva, ou me deixa muito triste, ou me deixa, enfim, né? E às vezes falar isso vai deixando mais leve para a mulher que está em casa, para essa mulher que está fazendo tantas coisas, vai ficando, o fardo vai ficando menos pesado. Sim. Tudo que a gente compartilha, né? Eu tinha um professor que dizia, né, que tudo que a gente guarda azeda. É, Então, e aí se você guarda, no dia que sai, sai de um jeito meio fora do tom, né? Então, é importante a gente poder estar sempre comunicando, o outro não adivinha, né? aham, Então, isso é bem pertinente mesmo. é. Eu acho que assim, então a gente retomando, Uhum, antes de você fazer o fechamento, acho que a gente retomando assim, o que, que ficaria de uhum, dica então, para essas mulheres, assim, né, em relação assim, a gente já colocou, olha a importância, né? Então, assim, qual que é a importância desse feminino né, no momento do uhum. isolamento social é enorme, né? Porque é a gente que acolhe, a gente que como mãe, como mulher, como avó, é a gente que dá o tom para essa casa, é a gente consegue, às vezes, direcionar quem vai fazer o quê, e principalmente acho que dar essa acolhida mesmo, né? Só que às vezes a gente também precisa ter esse momento de acolhimento, né? Então, algumas dicas práticas que eu acho que a gente deixou claro que são essas: pedir ajuda, falar que às Uhum. vezes não está bom do jeito que está fazendo, aceitar também, às vezes, o jeito que o outro está fazendo, né? Sim. Não acho que tem que tudo ser feito do nosso jeito, levar as coisas mais leves, então, assim, não dá para fazer exercício todo dia, não faz todo dia, coloca lá, né? Vou fazer então 20 minutos, vou fazer um pouquinho para que esse corpo fique bem, para que eu me sinta bem, vou colocar esse batom tal porque eu me sinto bem com ele, vou usar um perfume, Isso né? aí. Eu acho, para mim, além disso tudo que você falou, que foram as dicas, né, Uhum. é, mudar o olhar, né? Olhar para todas essas tarefas que realmente às vezes são cansativas, são aborrecidas. Às vezes a tarefa de casa é uma coisa que quando você não faz, todo mundo percebe. Mas quando Uhum. faz, ninguém nota, né? É Então, bem isso. isso também às vezes é meio difícil de lidar, né? Mas entender e Uhum. perceber como isso é importante, né? Como isso é vital, tem uma importância muito grande na saúde, na vida da família, né? E se Sim. orgulhar disso, né?
E entender que quando a gente faz isso com amor, entendendo a importância que isso tem, talvez não passe a ser divertido, mas passa a ter Uhum. um outro valor, um outro sentido, né? Que eu acho que isso que Isso. é importante, a gente passar a dar mais valor e sentido para aquilo que a gente faz